As funções são diversas, né? Mas assim, ó, basicamente o que a gente faz de atendimento junto aos apenados aqui no Presídio de Lajeado são atendimentos por demanda mais espontânea, ou seja, são as demandas que eles solicitam. Toda segunda-feira é passada uma lista na galeria e essa lista vem para nós com os pedidos de atendimento. E a partir disso, então, a gente vai chamando. Tem as demandas identificadas também, que às vezes um colega de cela ou um agente penitenciário identifica que aquele preso, né, está necessitando de um acompanhamento, de um atendimento, a gente chama também. Tem as determinações judiciais de atendimentos, mas ultimamente isso está sendo bem restrito, assim, tem muito pouco. A gente tem aqueles atendimentos também em grupo, que também agora em função da pandemia, em função de não poder ter aglomeração, a gente não está tendo, mas já se teve em outros momentos, projetos como o Metendo a Colher, com presos por crimes contra a mulher, né, os Maria da Penha. Nós temos também o acompanhamento aqui do trabalho da remissão por leitura, que os apenados, então, leem um livro e com isso eles têm direito a 4 dias de remissão por mês, né, da sua pena. Temos também o trabalho de fazer as triagens dos apenados que vão trabalhar em alguma função dentro do presídio para remissão também, então a gente também faz essa triagem. Fizemos também o acolhimento, quando eles chegam presos, também é feita uma entrevista de acolhimento, uma triagem. Agora, com a função da pandemia, juntamente com o setor de saúde, a gente faz a triagem de saúde, né, para ver questões de sintomas. Fizemos também encaminhamentos para clínicas, quando tem questões de dependência química. A gente tem uma parceria bem bacana aqui com o Conselho da Comunidade, que tem disponível algumas vagas junto a um centro terapêutico. Então, quando eles têm a possibilidade de progredir de regime, a gente também já faz esse encaminhamento para eles irem para clínicas. Temos também o hospital da SUSEP, que não é da SUSEP, é uma ala que a SUSEP tem dentro do Hospital Vila Nova de Porto Alegre, que tem também o leito de desintoxicação. Muitos presos, então, também nos solicitam e a gente acaba encaminhando durante o decorrer da pena eles para esse tratamento. Então, assim, é um trabalho bem amplo, assim, dá para se fazer bastante coisa. Tá, nós temos, então, 3 funções dentro de um presídio, que são os APs, que são os agentes penitenciários, que fazem a parte da segurança, então, do presídio. Temos os APAs, que são os agentes penitenciários administrativos, que fazem toda a parte de papelada, toda a parte burocrática, né, do presídio, e os TSPs, que no caso somos nós, que são os técnicos superiores penitenciários, que são 3 funções, né? O psicólogo, o assistente social e o jurídico, o advogado. No presídio de Lajeado, no momento, nós não temos o jurídico, então nós temos 2 assistentes sociais e 2 psicólogos. Uma está em licença, está afastada, então no momento nós somos 3, 2 psicólogos e uma assistente social. Temos também a unidade básica de saúde, que compreende então a enfermeira, uma técnica de enfermagem, a dentista e um médico. Mas a unidade básica de saúde, ela é do município, ela está estabelecida aqui dentro, mas ela faz parte do município, então são profissionais do município. Menos a dentista, desculpa, que ela vem uma vez por semana, ela é da SUSEP, mas ela vem da delegacia, ela é da 8ª região, aqui da nossa região penitenciária, e ela vem fazer esse atendimento uma vez por semana. Como eu relatei um pouquinho antes, na primeira pergunta, né, nós temos alguns projetos, né, os últimos que a gente realizou, então, foi esse projeto Metendo a Colher, que foi com esses presos por crime contra a mulher, né, pela Lei Maria da Penha. Temos esse projeto da remissão por leitura. Nós temos também um projeto que vem há muitos anos acontecendo aqui em Lajeado, que é a remissão 1 por 1, que isso é meio que inédito assim no estado, que o preso ele trabalha um dia, ele ganha 1 da pena. São presos do regime fechado, que são selecionados e eles têm a possibilidade de ir trabalhar na área externa do presídio. Eles fizeram, até assim, os primeiros que participaram desse projeto, dessa remissão, fizeram a construção de todo o presídio feminino que a gente tem aqui do lado e do albergue também. São presos com profissão, com qualificação, pedreiros, pintores, marceneiros, carpinteiros, e que a gente seleciona aqui dentro, então, e coloca eles a fazer essa atividade,
né, acaba ocupando o tempo dele, eles estão fazendo o que eles gostam e, além de tudo, eles estão tendo a possibilidade de remir a pena deles e sair um pouco antes. A gente tem também o NEJA prisional, que acontece aqui dentro. Esse último ano ele teve um pouco parado em função da pandemia, mas a gente tem uma escola regular que acontece dentro do presídio também. E agora, semana passada ou retrasada, 23, 24 de fevereiro, os apenados puderam participar do Enem. Então, todos os anos a gente inscreve aqueles, né, que têm interesse para realizar as provas. Nós não tivemos uma adesão muito grande este ano, porque poucos tinham o ensino médio completo. Então, foram 5 apenados que participaram das provas do Enem. Agora, acho que é abril, se eu não me engano, vai ter o Enseja, que daí é para o ensino fundamental, então eles têm a possibilidade de participar também. E a gente proporciona, assim, no decorrer também do ano para eles, que eles possam fazer atividades de leitura. Então a gente tem nas salas livros, a gente disponibiliza, porque eu acho que tudo que é estratégia para minimizar esses efeitos, né, nocivos que a prisão traz são importantes. Então a gente tenta de todas as formas auxiliar. Aqui no nosso presídio a gente tem uma característica mais do crime do tráfico, né? Então o perfil do nosso preso aqui é o traficante. Seguido de furto, assalto, homicídio. Tem bastante também, porque aqui a gente tem uma região, que é a região de Teutônia ali, que tem bastante crimes também de Maria da Penha, crime sexual, mas a maioria dos nossos presos são presos por tráfico. E as mulheres muitas vezes também, porque a mulher ela acaba indo presa em função do marido. Então a população feminina carcerária também é muito do tráfico. Porque ela, muitas vezes, ela é presa porque a família já está envolvida ali no ramo, né, do tráfico, e aí o marido vai preso e ela, às vezes, continua, né, fazendo o trabalho que o marido fazia antes e acaba sendo presa também, ou é presa naquele mesmo momento. A mulher, ela tem uma característica um pouco diferente, porque a prisão para a mulher, geralmente, ela é mais sofrida, não desmerecendo a questão do homem, né, porque eu acho que para ambos é. Mas a mulher tem a questão de mãe, né? Então, muitas vezes ela deixa o filho e quando ela vai presa, muitas vezes o marido também tá. Porque se só o marido tá preso, a mãe tá em casa cuidando do filho. E quando ela vai, às vezes as crianças ficam desassistidas, tendo que ficar com uma avó, com uma tia. Muitas, às vezes, vão para abrigos por não ter com quem ficar. Então, para a mulher, a prisão ela é muito mais... gera muito mais sofrimento. E tem muita questão da visita também. O homem, ele recebe muita visita. A mulher, quando é dia de visita, geralmente ela não recebe. Porque quem poderia visitar, que seria o marido, tá preso também. Ou às vezes uma mãe não consegue porque tá com o compromisso do cuidado dos filhos dela em casa. Então, assim, tem até estudo sobre isso. Teve uma pesquisa, uma vez uma colega fez sobre a questão das visitas, que nos dias de visita, se parar na frente de um presídio feminino, tu não vai ver filho. Se tu parar na frente de um presídio masculino, tu vai ver. Para o preso sair, ele tem que ter cumprido uma parte da pena dele, né? Dependendo do crime. Se for crime hediondo, ele tem que ter cumprido no fechado 2/5. Se for outro tipo de crime, 1/6. Do que a gente vê, assim, casos muito específicos, se é um preso em doença terminal, com câncer, ou uma situação assim que realmente não tem condições humanas dele ficar dentro do presídio, pode sim ser feito um documento, às vezes o advogado faz, né, um pedido de prisão domiciliar e esse preso vai cumprir o restante da sua pena em casa. Mas desse entendimento assim, das pessoas fora, de que os direitos humanos têm esse poder sobre, né, a saída ou não do preso, não é bem assim. O preso ele tem uma conduta que ela é avaliada, que é conduta satisfatória, plenamente satisfatória e insatisfatória. Isso tudo também auxilia nesse processo, para quando ele for progredir de regime, isso é avaliado, a casa emite esse atestado de conduta. Isso tudo auxilia também na saída dele. Na questão de avaliação, também ele passa por uma avaliação para progressão de regime, profissionais avaliam, a psicologia faz um laudo, assistência social também, e a casa emite esse relatório. Mas sair assim por coisas, né, de repente pequenas, vamos dizer assim,
não tem como, só se for um caso muito grave, que for comprovado por laudos médicos, que o preso não tem condições de permanecer neste ambiente que a gente sabe que é insalubre, né, que é difícil às vezes para ti manter uma pessoa doente, né, num local sem condições adequadas, aí sim teria possibilidade, mas de outra forma não. Ele tem que cumprir a sua pena aquele tempo que foi estabelecido pela justiça. Sim, ela, que nem eu falei no início, né, eles ganham uma condenação, uma pena inicial, e aí é feito um cálculo, né, eles têm um tempo para ficar no regime fechado, se for crime hediondo 2/5, né, daquele total, se não é 1/6. E aí, finalizando isso, eles, dependendo do crime, hoje o judiciário ele já não pede avaliação de todos, né, mas principalmente dos hediondos, eles passam por uma avaliação e aí eles têm o direito de progredir de regime para um semiaberto. E aí depois passam um semiaberto e vão para um aberto. Hoje a gente tem a possibilidade da tornozeleira, né, do monitoramento eletrônico, então muitos estão ficando em monitoramento, estão indo para suas casas trabalhar e ficam sendo monitorados, não precisam mais ficar no albergue, né, que era vinculado o semiaberto. E a gente tem também a questão da remissão da pena. Então, muitas vezes, esse tempo que eles têm para cumprir, ele vai ser diminuído porque eles têm essa remissão para contabilizar no cálculo final. Então, às vezes, eles conseguem sair antes daquele previsto porque eles trabalharam durante toda uma pena, né? Tiveram essa disponibilidade, porque assim, ó, a gente proporciona, mas muitos às vezes também não querem. Eles vêm para cumprir a sua pena e eles preferem ficar, né, na cela, naquela rotina normal de presídio. Mas a gente possibilita também as atividades de trabalho, de liga laboral para eles. Nós temos diversas funções, então, dentro do presídio, né, de liga laboral. Começando pelo plantão de galeria, que é o responsável por toda a ordem, organização da galeria. Tem os auxiliares, então, que auxiliam ele nessa função também. Temos o planilheiro, que é aquele que faz as planilhas, que passa as requisições para nós de atendimento, que faz toda essa organização dos atendimentos, né, do presídio, que a gente brinca que eles trabalham para a gente, né, porque eles que fazem as listas de quem precisa de atendimento e passam para nós. Tem o paneleiro, que é aquele que busca bandejeiro, que busca as bandejas para passar as comidas para os apenados. Tem eletricista, tem encanador, tem ligas de manutenção, né, também dentro do presídio. Tem as duas cozinhas, tanto a administrativa, que é a cozinha que faz toda a alimentação para os funcionários, quanto a cozinha geral, que faz toda a alimentação para os apenados, que também são presos que executam essas atividades, né? Tem o preso que é ligado na louça, tem o preso que é ligado na faxina de corredor, faxina de pátio. Então, são diversas as funções. Eu acho que sim, porque ela tem a função de promover a dignidade, né, e a inclusão da pessoa privada de liberdade, independente do crime que cometeu, né, porque independente da situação, né, pela qual a pessoa se encontra ali, ela não deixa de ser uma pessoa, né, não deixa de ser um ser humano e que tem os seus direitos, então, assegurados e resguardados, né. Porque tá na Constituição, tá na Lei de Execução Penal, né, que é a LEP, que é a lei que prevê os direitos dos presos. A gente passa por tantas vivências, né, são tantas situações. Tem, assim, eu sempre digo, nenhum ser humano pode dizer nunca estarei preso, né? Isso é uma coisa que eu sempre digo, assim, ó, o ser humano ele é passível de em algum momento ter um rompante, um impulso agressivo, porque nós somos humanos, né? Então a gente tem que às vezes se colocar um pouquinho no lugar do outro, né? E ver o que levou aquele outro a cometer aquilo ali. Quando eu atendo, geralmente eu tento não vincular a pessoa ao crime, né? Eu atendo a pessoa, eu não atendo o crime, né? Então isso facilita muito para a gente conseguir auxiliar. E assim, ó, eu sempre procuro dizer para eles que isso aqui é momentâneo, é passageiro, que tem uma vida lá fora, né, que o que passou não tem como mudar, aquilo que eles fizeram não tem como mudar, mas que daqui para frente eles podem tentar fazer diferente. Então, assim, ó, às vezes a gente encontra na rua um ou outro que diz, tô trabalhando, né, ou para e mostra, já aconteceu comigo na rodoviária, parar e me mostrar o celular com a foto da filha, sabe, que estava na rua, que estava bem, que teve filhos. Então isso pra gente, assim, é bem gratificante, assim, eu sempre digo que se de 100 a gente conseguir tirar um, já é uma grande coisa.
a base ela teria que ser feita lá na escola, né? Teria que se começar um trabalho efetivo na escola, né? E aí a gente acaba fazendo o inverso, né? A gente acaba tentando resgatar aqui, quando às vezes já é muito mais difícil, né? Ai, tem um caso bem especial para mim, assim, que até me surpreendeu há uns 2 meses atrás, numa entrevista, né, dessa pessoa num jornal da minha cidade. Ela citou meu nome, e já fazia tantos anos, e eu fiquei, assim, imensamente feliz. Muitas pessoas me mandaram mensagens mostrando a matéria. Isso foi em 2010, eu trabalhava no Presídio Regional de Santa Cruz, na época eu era contrato, e entrou presa uma travesti. Ela tinha cometido um crime, inclusive o crime tinha sido na minha cidade. Ela foi fazer um programa com um cliente e foi acordado um valor, o cliente não pagou, acabou subtraindo o celular dela para ele, e ela, no ímpeto ali, ela acabou dando umas cadeiradas nele, pegou uma cadeira e bateu, e ele acabou caindo, bateu com a cabeça no cordão da calçada e veio a óbito, e ela acabou sendo presa então por homicídio. No início foi bem difícil, assim, porque teve toda uma rejeição por parte até da casa, assim, que não tinha ainda tido experiência, né, com essa população. Onde coloca, em qual cela coloca? Coloca na cela com as mulheres? Não, mas não pode porque é homem. Coloca na cela normal, né, dos presos, coloca na cela dos duque, que são, no caso, os estupradores, né, os presos por crime sexual. Colocar ela num primeiro momento na cela normal. Não, é o homem, ela vai cumprir pena junto com os homens, presos, né, por homicídio. E aí logo eu comecei no acompanhamento com ela. Ela vinha muito ali para o atendimento e relatava que estava muito difícil porque ela estava sendo abusada, né, dentro da cela pelos colegas, pelos outros apenados, pelos colegas de cela. E aí a gente foi junto à administração e disse, olha, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que tirar. Ela disse, eu sou prostituta, mas eu não quero me sujeitar a isso aqui dentro. Aí conversamos com a administração e acharam por bem de colocar ela numa cela de isolamento. O isolamento é a cela onde ficam os presos por crime sexual ou aqueles presos que têm alguma incompatibilidade. Colocamos ela naquela cela, ela nos relatou que estava tranquilo, que lá eles respeitavam ela muito mais do que os outros presos da galeria. No decorrer, ela vinha para atendimento e como eu atendia a população feminina também do presídio, eu tinha na minha sala muito material de beleza, porque a gente fazia as oficinas de beleza com as mulheres. Esmalte, maquiagem, e ela vinha na minha sala e enlouquecia, ela olhava para cima do armário e dizia, Dona Daiane, como eu queria passar um esmalte desse. E eu disse, vou ver com a administração se tem a possibilidade. Então tudo assim foi uma construção, tudo foi aos poucos, porque eles tinham muito preconceito. Inclusive calcinha, ela usava calcinha, a mãe dela trazia calcinha na visita, não passava, não entrava, porque ela era homem, ela tinha que usar cueca. E com o tempo a gente conseguiu com que a mãe pudesse trazer calcinhas também para ela. A única coisa que foi bem difícil foi manter a questão do hormônio, eles não permitiam que entrasse a medicação de hormônio que ela tomava. Mas a questão do esmalte, aos poucos eu consegui fornecer para ela, né, podia se embelezar um pouco para não perder aquela, né, feminilidade. Depois assim, de passado um tempo, ela conseguiu também participar das oficinas. Ela era uma costureira de mão cheia, ela ensinou as mulheres presas a fazerem sacolas, fazerem outros trabalhos em patchwork. Então, assim, foi muito bacana. Ela teve bastante problemas, assim, no decorrer da pena dela. Depois ela foi transferida para Porto Alegre, na ala que o Central tem para presos, né, gays, lésbicas, travestis. E assim, eu tive, então, notícias dela depois dessa transferência dela, só agora, pouco tempo no jornal, onde ela relata, e ela diz que eu fui uma pessoa muito importante para ela naquele início, né, de cumprimento de pena. E isso, assim, é bem, bem gratificante. No início a gente até achou que seria mais difícil, né? Principalmente por eles terem que ficar sem visita, porque a visita para eles é uma coisa sagrada, assim, né? Eles estão acostumados a ter visita todas as quartas e sábados uma galeria e quintas e domingos a outra galeria. Mas como nós iniciamos o ano passado com um surto aqui, o nosso presídio, acho que foi um dos primeiros presídios do estado a ter um surto entre os apenados, eu acho que eles também se assustaram e eles viram a gravidade da situação. Então, é difícil, com certeza, né? Porque eles acabaram tendo que abrir mão, né? Dessa questão das visitas.
mas tá bem controlado, assim, o surto foi controlado, eles estão tranquilos, como eu falei anteriormente, a gente possibilitou essa questão das televisitas, né, que a maioria faz só por tele, por não ter a possibilidade de fazer por vídeo. Eles recebem sacolas 2 vezes, uma vez por semana, na quarta-feira Galeria A e na quinta Galeria B. É feito toda uma higienização lá na frente, as famílias trazem os itens lá na frente, é passado por toda uma higienização até chegar a eles. E nós criamos aqui no presídio de Lajeado o Centro de Triagem de Saúde. Então, quando os presos entram, os presos que são condenados ou que entram provisórios, presos novos, eles vão para esse centro de triagem. Lá a gente faz uma triagem de saúde, é medido, né, a temperatura, oxigenação, é feito um questionário de perguntas sobre sintomas nos últimos 15 dias e eles ficam por 14 dias nesse centro de triagem. Só posterior a isso, a equipe de enfermagem vai lá, faz o teste rápido. Se o teste dá negativo, eles podem vir para o presídio, daí eles entram nas galerias normais. Até porque o surto nos assustou bastante o ano passado. Nós tivemos um óbito de um senhor de 70 e poucos anos com comorbidades, os demais todos foram controlados dentro do próprio presídio, era disponibilizado o kit Covid, né, a prefeitura disponibilizava, eles tomavam, faziam o tratamento aqui dentro e um só que teve que ser internado, que daí foi para essa ala que a gente tem em Porto Alegre da SUSEP no Hospital Vila Nova. Mas no mais, assim, eu acho que eles estão se dando conta da gravidade da situação, então eles também estão preocupados, sim, mas tranquilos, a gente está conseguindo, assim, lidar bem. Nós temos colegas que são vinculadas ao SAS, que é o Serviço de Atendimento ao Servidor. O SAS ele fica em Porto Alegre, tem uma equipe que atende lá, e cada região penitenciária tem um profissional. Na 8ª região aqui nós temos a Paula, ela fica vinculada na delegacia, que a sede é em Santa Cruz, e as casas podem passar as demandas, né, ou o próprio colega que sente a necessidade pode procurar por ela para ter o atendimento lá. Eu acho que acredito que ela faça o atendimento daí semanal ou quinzenal, conforme a disponibilidade do colega, né, se o colega tem como ir até lá. Se não tem como ir até lá, ela também vai até o local para atender. E é bem tranquilo, assim, bem fácil de conseguir, assim, o atendimento, porque às vezes tem aquela coisa, tem pro preso, mas não tem pro funcionário. Não, hoje a SUSEP, ela tem essa organização de também dar essa assistência ao funcionário. Eu, às vezes, faço algum tipo de escuta, mas eu sempre digo, eu não tô pro atendimento a eles, né? Eu não me nego a fazer uma escuta, mas se eu preciso, eu também encaminho aí para essa colega.